Da mesma forma que as pessoas horríveis de Rap Sugar Life não redimem em nenhum momento a protagonista de ser uma sociopata, isso redime em algum momento que ele utilizou isso e ainda não nega ou contesta na base esses fundamentos? Mas você levantou alguns pontos que um ponto que também é muito interessante é sobre a ideia militarista. Eu assisti o Girls and Panzer, que é basicamente meninas bonitinhas em batalhas de tanque. E eu vejo em Shingeki no Kyojin uma ideia muito grande de normalização do armamentismo e uma normalização do próprio militarismo em si. Uma normalização no sentido de que, olha só, isso aqui não é feito porque as pessoas realmente querem fazer isso. Elas fazem isso porque elas precisam. A guerra é ruim, a guerra ela é feia, a guerra ela é cruel, mas ela é necessária em alguns momentos. E esse lance de necessidade acontece muito chique no Kyojin, né? Como a gente já comentou. A necessidade é rei. As coisas acontecem da forma que acontecem porque houve a necessidade que elas acontecessem dessa forma. Porque se fosse de outra forma, não seria tão bom assim. Ou a gente não conseguiria chegar no nosso objetivo. E uma outra coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando é que o lance de tentar mostrar uma ideia militarista, mas de uma forma mais bonitinha, uma ideia mais nacionalista de uma forma mais bonitinha, mais bem acabada, de uma forma não tão... que não evoque exatamente o que evoca no nosso imaginário quando a gente está pensando em militarismo. Eu tô lendo um livro que fala sobre a forma que foi feito no Japão para normatizar a ideia de militarismo antes da Primeira Guerra. O nome do livro é Playing War. Ele só tem em inglês, infelizmente. Mas esse livro ele tem a ideia de como é que foi feita a normalização dos jogos de guerra para as crianças antes da Primeira Guerra. E também depois com o fortalecimento das ideias para a Segunda Guerra. E é bem interessante porque já existiam alguns jogos que simulavam guerras antes da própria Era Meiji e era feito de forma normal, era um tipo de brincadeira que as crianças tinham. Até porque tinha a ver com a forma com que o mundo funcionava naquela época. Na Segunda Guerra, depois da Era Meiji, eles começaram a utilizar esses jogos de forma com que normatizasse a guerra para essas pessoas e elas vissem que, além de todas as ideias que já tinham em volta, de criar uma hegemonia do povo, de trazer ideias principais, botar o imperador lá como o principal e que deveria ser adorado e tudo mais, normatizar essas brincadeiras para que elas simulassem campos de batalha. Então, as crianças já cresciam com uma ideia muito próxima da guerra, que a guerra era uma coisa que era inevitável e que talvez você pudesse participar ou não. Mas quando você entrava por todas essas ideias que você tinha, você estava mais suscetível a aceitar essas ideias. É como o que acontece e esses animes que têm entrado em mangás com essas ideias mais militaristas, elas não têm ideia de te fazer um cara que vai pra guerra. Mas se aparecer uma ideia em relação a isso, você vai estar mais suscetível a entender, a assimilar melhor essas ideias, porque você está sendo bombardeado por mídias que estão dizendo isso pra você. Então, a mídia ela não tem o poder de exatamente transformar 100% da sua cabeça, mas ela tem sim um poder de normatizar coisas. Então, ela deixa mais fácil para que se alguém tentar colocar uma ideia para você, para o seu grupo, se você está muito familiarizado com essas ideias, você fica, talvez não seja tão maluco assim que esse cara tá falando, porque você já tá muito exposto àquilo. E Shingeki no Kyojin, aparentemente, é mais uma dessas ideias. Mostrar que tem todo um aparato militar e que tem sua parte ruim nisso, mas também tem a parte necessária. E ele foca muito no necessário, porque a história se movimenta sempre na necessidade de que eu tenha que guerrear mais, eu tenho que fazer mais coisas para que eu consiga chegar aos meus objetivos. Não existe nenhuma forma fora disso para eu conseguir chegar onde eu quero. Então, quando aparece um cara dizendo que nós precisamos defender o nosso país, precisamos aumentar o nosso exército, talvez as ideias começam, olha aí, ó. Já vi isso em algum lugar. Será que não é tão bom assim? Parece que é interessante. Não tô dizendo que vá acontecer, mas Shingeki no Kyojin é permeado desse tipo de ideiazinha jogada aqui e ali para tentar normatizar essa ideia de que exércitos são sim importantes. O militar sim é importante. Por mais que ele bata um pouquinho aqui, bata um pouquinho acolá, mas no fim é sempre através do militarismo que as coisas acontecem. Até porque tem a diferenciação bem grande entre os militares bons e os militares ruins. Não é como exatamente, não é como se o mangá passasse pano pra corrupção e outras coisas assim, dizendo que não existisse. Ele existe. Mas isso não é uma questão intrínseca do sistema do exército. É a questão que
existem aqueles que são bons e aqueles que são ruins estão controlando. A gente tem que deixar os bons tomarem as rédeas da situação. E existe exatamente essa ligação muito clara entre os bons que lutam pela liberdade e que realmente guerreiam e que precisam ir até fora, e os que são relaxados e corruptos que ficam do lado de dentro. Porque não havia necessidade de fazer todo mundo ser corrupto assim, dá pra fazer todo mundo ser só relaxado, ou todo mundo só ter ideias diferentes. Mas não, eles são corruptos, eles são realmente incompetentes. São pessoas que não têm objetivo e que não ligam pra nada. Existe toda uma camada de situações e de defeitos que são colocados que não é necessário só dizer que a tropa de exploração ou que as ideias do mangá são relevantes. Não existia necessidade de um contraste tão grande. O contraste é feito propositalmente por uma ideia. Eu queria falar muito sobre a questão de como relaciona com a parte de Eldia com o Japão. Me desculpe, mas a questão da falsa realeza e do apacamento da história é uma coisa muito tensa relacionada à situação que se encontra nas últimas décadas no Japão e toda a discussão que há. E uma ideia é que o governo está limitando a tecnologia do povo, que está limitando a capacidade dele de saber das coisas e além, e que está apagando a história. Isso é revisionismo no talo, né? É um revisionismo total. E o problema não é esse. Eu queria saber, claro, a questão é que o revisionismo em si é uma coisa normal de obras de ficção, principalmente pós-apocalípticas. Não é um problema em si ter exclusão. Mas tem que lembrar que quem está fazendo revisionismo histórico, apagando as memórias, limitando a capacidade de atuação, tanto tecnológica como liberdade das pessoas, é o governo que queria ficar preso e queria ficar naquele local em paz, sem lutar com ninguém. Sim. Que não queria, literalmente, o governo daquele que achou que o povo dele fez realmente muita merda, que deveria pagar por seus crimes, que fechou pro resto do mundo e que simplesmente não queria lutar com o que tá fora. Esse é o governo que faz revisionismo histórico. Esse é o governo que está limitando a capacidade das pessoas. E quem está salvando eles são os militares que estão querendo lutar e querendo saber a verdade. E se você souber ver o contexto do Japão, nesse que está acontecendo agora, do revisionismo histórico que está acontecendo nesse momento, sabe que está acontecendo coisas talvez parecidas de uma maneira contrária. Quem está querendo pensar na história diferente, quem está querendo evitar as coisas que nós fizemos antes, e quem não está querendo reconhecer os erros do passado e que os militarismos fez no passado, são o pessoal que é pró-militares. São o pessoal que quer ter um exército, de ter sua própria liberdade através do mundo. Então, se você pensar nisso, não é uma coisa que é isolada isso, dentro do mangá. É uma coisa que faz muito sentido na situação no Japão atual. Ele até, de certa forma, mesmo ele tentando libertar o povo, em nenhum momento as pessoas estavam presas lá em Parades, elas se preocupam com esse histórico de pecados que o meu povo fez no passado. Isso aí foda-se, eu só quero me libertar. Tem esse ponto que é bem... De certa forma é compreensível, até porque eles não sabiam do que estava acontecendo. Mas exatamente isso. Na história do mangá, eu entendo que eles não têm essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eles começaram a ter uma identidade nacional também. De Eldia, do nada. Então, tipo, qual é o sentido disso? Ele tem essa parte e não tem a outra parte? Sim, só tem a parte boa. A mina que foi pela chassa, né? Aquele capítulo da Gabi, eu acho, da Gabi do Falco com a mina que foi salva e tudo mais. O capítulo, a questão da mágica do capítulo, a cara tá certa. Não é a Gabi. Pelo menos nesse capítulo. Mas esse lance da Gabi, com a minazinha lá que a Sasha salvou, tá desde o início desse mini arco deles aí, tá mostrando de por que o pessoal de hoje tem que pagar pelo que foi feito no passado. Tem toda aquela discussão lá dela falando sobre a mãe dela, por que a mãe dela teve que morrer. A Gabi não entende isso, ela fala, não, tem que morrer por causa que vocês têm uma dívida com isso. Então vocês têm que morrer sim. E ela é engraçado porque ela também faz parte desse povo, só que ela faz uma diferenciação desse povo, porque ela é o povo que sofre. Ela sim deveria ser por que a gente sofre se a gente tá aqui só tal. Tem todo um lance da doutrinação que eles passaram, né? E é bizarro porque meio que o Isayama tá dizendo isso através daquela menina, tipo, a gente pode sim parar de sofrer por causa disso. Já se passaram muitos anos, a gente não deveria mais estar sofrendo por causa disso. A gente pode sim se reerguer, que é basicamente o que o Eren quer fazer. E toda a situação é feita exatamente para a punição dos Eldians ser obviamente injusta, exatamente usando a iconografia do Holocausto para poder dizer
olha como essa revanche está sendo injusta, a gente não deveria pagar desse jeito. Enquanto em uma situação extremamente específica de muita injustiça, para poder dizer, não, na verdade, as pessoas não deveriam ser responsáveis tanto pelos antepassados há tanto tempo atrás. E meio que isso vem dizendo isso o tempo todo. Eu não entendo que ele acha que diz o contrário. Na verdade, isso é uma coisa que eu entendo. Eu entendo porque eu acho que o mangá é incorreto nessa parte. Até porque eu acho que também vai demonstrar isso mais claramente ainda mais pra frente. Mas essa parte da dívida, pelo menos, mesmo se não for 100%, é uns 80% pelo menos favorável de que isso não existe. Isso não deveria acontecer. Então, eu não consigo compreender isso. Qual a parte da mágica aí que tá dizendo que tem que entender também sim, tem que pagar pelos antepassados e tudo mais. Porque o Rei Fritz achava isso, né? Só que ele também, aí tá, o Rei Fritz achava isso. Quem é que acha isso? O Rei Fritz, principalmente a Gabi. O Rei Fritz é o cara que prendeu todo mundo, apagou a memória de todo mundo e disse que tava tudo bem, que o pessoal vinha matar isso porque ele não ia se importar. Sim, porque ele tinha uma força que, se vocês quiserem me matar, eu vou liberar toda essa força que eu tenho. Exatamente, mas o Rei Fritz falou que ele falou aqui só poder ficar em paz, mas o plano real dele era que ele não tava nem aí. Se ele viesse, ele não podia fazer nada. Quer dizer, ele podia, mas ele não queria. Não, nunca quis. É até engraçado porque essa parte do Rei Fritz é meio que um lance de... Ele assinou um tratado ele mesmo, dizendo que a gente não vai atacar mais ninguém, mas a gente quer viver em paz. Então, deixa a gente em paz aqui, a gente vai viver a nossa vida do jeito que a gente quer, e vocês aí, mundo, façam o que vocês quiserem. E aí depois a gente descobre que quem tá com essa ordem estabelecida no mundo não é mais a verdadeira realeza. Quem tá dominando o mundo e fazendo essas coisas, enganando o mundo, é uma falsa realeza. E quando é estabelecida a realeza verdadeira, aí o país se abre de novo. Fala assim, olha só, a gente trouxe esses caras aqui, a gente colocou essa menina aqui, e agora a gente vai pra fora do mundo mais uma vez. Conhecer esse mundo de verdade, criar o nosso grupo, o exército cresce muito, o grupo de exploração fica muito maior, muitas pessoas entram nesse grupo tal, dispostas a morrer para trazer a verdadeira liberdade e tal. Então é muito complicado esse meio termo ali de você pensar no movimento que ele fez de fechar o país, essa família. E ao mesmo tempo, quando você recoloca essa família de novo no poder, ela aceita reabrir o país. Então, quem foi que fechou o país? Foram eles mesmos? Foi depois um outro grupo que estava controlando tudo? Mas eu acho exatamente que a história representa, olha só, a pessoa que é da realeza ainda, mas que não sucumbiu aos desejos pacifistas do passado. Ela conseguiu superar isso. Mas se resolve dentro da própria realeza. Ah, sim, japonês total. Não vem pessoal de fora, não. Aqui é merda ou coisa boa, é tudo dos mesmos caras. Ninguém troca. Entendi. Mudar o sistema não existe, né?